Boa tarde, turma de CAI, que é o professor Lucas, com a nossa disciplina de português instrumental. Dando sequência ao nosso módulo 7, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do parágrafo. A gente precisa ter em mente o seguinte, eu já falei para vocês que todo o primeiro período, ou seja, no começo do parágrafo, ele vai trazer a ideia principal que vai ser discutida naquele parágrafo. E todos os períodos sequentes vão estar relacionados a essa ideia principal, como forma de justificar, como forma de fortalecer essa ideia. Tá? De forma similar, dentro de um texto, o primeiro parágrafo também vai ser o mais importante, porque é ele que vai trazer qual que é o assunto que vai ser tratado dentro do texto. E os parágrafos seguintes vão estar apenas reforçando a ideia do primeiro parágrafo, discutindo a ideia do primeiro parágrafo, apresentando ideias relacionadas à ideia que foi apresentada no primeiro parágrafo. Então, durante todo um texto, a gente não vai mudar completamente de assunto quando a gente muda de parágrafos. A gente está simplesmente reforçando a ideia que a gente trouxe no primeiro parágrafo. Tá? A gente tem várias formas de desenvolver parágrafos. Depende de como que a gente quer expor a ideia que a gente está na nossa cabeça. Como que a gente quer expor e colocar isso no papel. É importantíssimo que a gente inicie um parágrafo de forma correta, porque quando a gente inicia esse parágrafo de uma forma correta, a gente acaba fazendo o seu desenvolvimento, a sua continuidade, de uma forma coesa. Algumas formas de iniciar esse parágrafo. A gente pode iniciar um parágrafo a partir de uma declaração. Uma declaração é uma afirmação, tá? Essa afirmação ela vai trazer ao leitor ao assunto principal. Ela vai causar um certo impacto, uma certa surpresa. Por exemplo, população sai às ruas para exigir o impeachment do presidente. Este é um exemplo de declaração. Você está afirmando algo. Tá? Outra forma de começar um parágrafo é trazendo a ideia de oposição. A ideia de oposição é criada pelas primeiras frases e ela vai dar ao leitor a ideia do rumo do seu texto. Né? Você apresentou uma ideia e você está querendo confirmar aquela ideia ou você está querendo negar aquela ideia, trazer uma ideia oposta a ela. Né? A gente está querendo discutir uma ideia principal, mas a gente quer provar que aquilo é bom ou que aquilo é ruim. Então, nessas situações, a gente vai usar a ideia de oposição. Um exemplo. De um lado, professores mal pagos, desestimulados, esquecidos pelo governo. De outro, gastos excessivos com computadores, antenas parabólicas, aparelhos de videocassete. Então, observe aqui que a gente tem duas ideias opostas. Uma ideia em que se gasta pouco dinheiro, outra ideia em que se gasta muito dinheiro. Outra forma de iniciar um parágrafo é através de uma pergunta. Esse recurso faz com que o leitor preste mais atenção no rumo do seu assunto, no desenvolver do seu parágrafo. Né? Então, é uma forma de trazer a atenção para o leitor para o que você vai discutir. Tá? Exemplo, será que é com novos impostos que a saúde melhorará? O leitor já lê isso logo na primeira frase do parágrafo. Você, opa, esse cara aqui vai discutir aumento de impostos, atrelado à saúde. É um assunto interessante para mim. Então vamos ver qual que é o rumo que ele vai tomar aqui. É uma forma da gente prender a atenção desse leitor.
quinta situação que a gente pode iniciar um parágrafo é através de uma citação. Essa citação vai indicar o rumo da argumentação, como que a gente vai argumentar. Um exemplo disso daí: as pessoas chegam a ponto de uma criança morrer e os pais não chorarem. Então o cara está citando, né? É uma forma de mostrar qual que vai ser o caminho da sua argumentação. Você pode estar citando uma situação, tá? E por fim, uma alusão histórica. O fato histórico situa o leitor e lhe dá melhor dimensão do problema. Então, quando a gente traz um fato histórico, compara um fato histórico, a gente traz relacionado a esse fato histórico a importância que ele teve, a época que ele teve, as condições em que ele aconteceu. E isso daí acaba trazendo para o seu parágrafo e, consequentemente, para o seu texto, todo esse contexto em que esse fato histórico aconteceu. Tá? Um exemplo: após a queda do Muro de Berlim, acabaram-se os antagonismos leste-oeste e o mundo parece ter aberto de vez as portas para a globalização. Então, trouxe a ideia da queda do Muro de Berlim justamente como um marco de abertura, né? Fim de divisão. Tá? E é um exemplo de fato histórico que reforça a ideia que o parágrafo quer passar. Tá bom? Então, turma, algumas ideias aí para sempre que vocês forem começar a escrever um parágrafo vir à mente. Tá? Lembrando que o mais importante é que vocês consigam colocar de forma lógica, sequência lógica, todas as ideias que você quer transmitir. Perfeito? A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!